Olá, viajantes! Eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem me segue aqui já conhece, né? Silvana, Edu, meus amigos aqui que topam qualquer parada. E se vocês viram lá no Instagram essa semana, eu acompanhei eles até o consulado de Porto Alegre. Nós fizemos o processo do visto americano deles e os acompanhamos para fazer ali o visto. A Sil já teve visto uma vez, né, Sil? Sim, já tive visto, só que eu deixei vencer. E não então, renovou? Não renovei, então foi caracterizado como um novo visto. Teve que fazer um novo. E o Edu nunca tinha tentado a primeira vez. E o visto deles deu boa, foi aprovado. E agora, olha, não é um ambiente assim, um cenário legal, é que a gente saiu da entrevista, viemos aqui para Gramado, né? Estamos hospedados no hotel e eu falei para eles, vamos gravar para contar a experiência. Então aqui, desculpa o cenário, mas o que importa é passar, quem sabe o relato deles pode ajudar vocês. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que vai ter sempre relatos por aqui e conteúdos que vai ajudar vocês. Então, gente, como começou, né? Eu fui com vocês até lá na entrada, na fila. Eles estavam super elegantes, eu tenho aí as imagens, né? Estavam bonitos, assim, como pra ir mesmo na entrevista. Tinha umas pessoas na fila que só Deus, né? Ah, sim, umas meninas de shortinho. Cropped, né? Cropped. Então, a roupa, gente, muito importante. Cuide com a roupa. Depois de todo o processo, demorou muito para chamarem vocês para entrevista? Até que não, nós chegamos com uma certa antecedência, né? Então assim, a gente nota uma organização desde o início ali na calçada. A hora que você entra, tem o guardinha já organizando a fila, chamando as pessoas, você é por horário, né? Aí depois vem uma outra pessoa, organizou os documentos da gente, né? Colocou dobradinho, a foto dentro do passaporte. Então assim, é todo um procedimento, mas é uma coisa positiva até, porque muito educados, gentis, e achei que foi bom assim esse excesso de organização, porque não perdeu tempo, né? Não ficou uma coisa solta assim, né? Então eles nos ajudaram bem. Até o pessoal às vezes que fala, tá, o visto não foi negado, não foi aprovado, foi negado, não deu certo, mas assim, não tenho o que falar deles, é extremamente organizado lá, né, tudo certo. Sim. Mas vamos ao que as pessoas mais querem saber, a situação, né, de cada um. A Sil, ela não é casada, né, Sil? Sim, sou divorciada. Já é divorciada, porque muitas pessoas que falam, eu não tenho marido, não sou casada, então eles não aceitam, negam o visto, né? Mentira. O Edu também não é casado, não tem filho, solteiro, tá na pista aí, gente. E aí, também foi aprovado, deu certo também, né? O visto deles. Então, eles, como são amigos e vão viajar juntos, a gente fez o processo deles juntos. Na verdade, eles vão até viajar com a gente, né? Mas fizemos o processo deles juntos e lá na hora eles foram chamando vocês juntos porque estava junto o processo, né? Isso, então assim, a gente fica sentadinho ali aguardando ser chamado pela senha, pela senha, e tem como se fosse guichês, né? Então a gente não sabe. Porto Alegre é 18, se eu não me engano. Isso, e nós não sabemos com qual entrevistador que íamos cair, né? Então quando chegou a nossa senha, nós dois fomos juntos, porque estava no mesmo processo, né? Se fôssemos família, com filhos também, todo mundo junto. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, Thali, por eu ser só amigo, será que eles me chamam junto? Se você está no processo, não vejo problema nenhum, cara. Eles podem separar, às vezes, até marido e mulher lá na hora. Mas se manteram os dois juntos. E todos esses guichês, estavam funcionando muitos? Eu acho que estava pelo menos uma meia dúzia, né? 5, 6. Uns 5, 6, pouco, né? Tá trabalhando com a redução muito reduzida, né? Então assim, quando nós fomos chamados, então o primeiro procedimento que a gente faz é colocar os 4 dedos da mão esquerda na leitora, né? Depois os 4 dedos da mão direita e depois os 2 polegares. Né? Então é a biometria. O passaporte já estava com eles, de vocês dois, certo? Então assim, o entrevistador, ele quando nos chama, ele já está com a tela do computador, muito provavelmente com a DS já aberta ali,
e provavelmente com algumas informações adicionais da vida pessoal da gente, né? Com certeza. Então chegamos nós dois, bem calmos, esperamos ele nos perguntar. Então estávamos ambos com uma pasta transparente, né, com toda a documentação, né, preparadíssimos assim, para o que ele fosse nos perguntar, né, Eduardo? E aí assim, ficamos ali aguardando e ele se dirigiu primeiro a mim, porque como eu já tive, né, anteriormente o visto, então a primeira pergunta que ele fez foi: a senhora já teve o visto, né? Eu falei: tive, e deixei vencer. Em 2018, né? Então ele já sabia, tudo, porque né? ele estava com a DS aberta ali. Né? Na DS, quando eu preenchi sua, já foi colocado quando que nem eu não lembrava quando que tinha expirado o visto, mas ele sabia. E aí, então, assim, a primeira pergunta que ele fez foi essa, né? Que eu já tinha visto. Aí ele perguntou se eu já tinha ido aos Estados Unidos. Eu falei que sim, né? Quantas vezes? Eu falei 2. Aí ele me perguntou se eu tinha filhos, né? Eu falei que sim. Ele perguntou a idade das minhas filhas. Ele perguntou também isso, se elas estavam estudando, né? E perguntou onde, né? E eu, em vez de falar a cidade, falei no Brasil, né? Já para tirar qualquer dúvida do que está fora, de que estaria fora. E quando você né? respondeu eles assim, elas estão estudando, você falou que sim ou falou sim, estuda medicina? Não. Só falou sim. Porque assim, né? Conforme nós havíamos conversado, eu acho que o comportamento da pessoa nesse momento, a tranquilidade, a segurança, né? E falar objetividade, né? Porque não adianta você destrambelhar, falar coisas que para ele não interessam, né? Então eu estava preparada, Eduardo estava preparado para qualquer pergunta, né? Estávamos com toda a documentação, somos pessoas idôneas, não tínhamos nada a esconder, né? Então nós fomos tranquilamente, esperamos ele perguntar e as respostas curtas e objetivas, né? Então assim, tem filhos? Tenho. Não fiquei falando, uma chama isso, outra chama aquilo, né? Contando história, né? Sim, né? Onde estudam? No Brasil, né? Aí a outra pergunta que ele fez mais perguntas para mim, né? Até assim, foi uma surpresa, porque a gente não sabia, né? Com quem que ele ia falar mais, que tipo de pergunta ele ia fazer. Uma coisa que o pessoal fica muito na dúvida, Kari, como que eu vou saber se o entrevistador está falando comigo, ou com meu marido, ou com meu amigo? É claro que ele tá falando, claro. certo? Direcionam bem a Isso, pergunta. Às vezes ele pergunta, estão indo para onde? Aí é uma pergunta para quem quiser responder. Para quem quiser responder, certo? Como no nosso caso até perguntou qual que era a nossa relação. Então, mas isso depois que ele fez todas as perguntas para mim, diretamente. Você está falando na sequência. Isso, estou falando na sequência das perguntas. Né? Então, a primeira pergunta: a senhora já teve visto? Sim. Foi aos Estados Unidos? Sim. Quantas vezes? Eu falei 2. Depois, a próxima pergunta é se eu tinha filhos, né? Aí ele perguntou se elas estudavam e a idade delas, né? Aí depois, na sequência, ele perguntou por que a senhora quer visitar os Estados Unidos, né? Aí eu parei um instantinho assim e falei, para passear, né? Como que ele falou, Edu? Como que ela falou? Como se dizendo assim? Para passear. Óbvio, né? Para passear. Pra passear, né? Como que você fala isso com a gente consular? Aí eu dei uma melhorada. Não, a gente pretende passar as férias. As férias, né? Férias. Aí ele me perguntou onde eu trabalhava e falou assim, me fale um pouco do seu trabalho, da sua atividade, né? Aí eu resumi, né? Falei que era numa empresa estatal, né? E resumi muito assim a minha atividade, não fiquei, né? Isso é muito importante, porque às vezes ou a gente pergunta para ver se está batendo com a ADS, Sim. Ou às vezes eles não entenderam às vezes o que está na sua ADS. Sim. Eu tive um caso esses dias de um cliente que ele trabalha no almoxarifado. E o agente consular não sabia o que era, e mesmo o cliente explicando, ele não entendeu. Sim. Então é bom você já ir preparado se a tua profissão é um pouco diferente, ou se é uma coisa que ele não entende,
para você explicar, né? Sim. Não se enrolar nessa hora. Sim, né? Inclusive nós trabalhamos numa empresa pública, então talvez desconhecida dele, né? Então nós falamos o nome completo da empresa, né? E aí uma outra pergunta que ele fez... Quanto tempo? Quanto tempo, né? Eu tô praticamente para me aposentar, né? Tenho 32 anos de empresa, né? Então... Falei, nossa, ele fez, agora que eu estou me lembrando, ele fez bastante perguntas para mim, mesmo. né? Para eu resumir minhas atividades, há quanto tempo eu trabalhava na empresa, né? E o que eu ia fazer nos Estados Unidos. E aí ele perguntou assim, pretende ficar 10 dias? E nós tínhamos posto 9 dias, né? Aí eu ainda corrigi ele, eu falei, 9 dias. 9 dias, é o que tá na DS, é o que tá na moço. DS. Não né? é 10, é 9. É 9. Então, depois que ele me bombardeou com essas perguntas, né? Mas ele sentiu que eu estava bem tranquila, né? Tava com a documentação em cima do balcão. Pediu algum documento? Nada, nenhum papel. E para as outras pessoas que estavam antes de vocês viram pedindo? Vimos pedindo. Inclusive... Eu vejo que ultimamente eles estão pedindo muito documento. É que assim, ele percebeu, ele tem um feeling, né? Ele faz isso o dia inteiro. Então, só dele olhar para as pessoas, ele sabe. Além de olhar para as pessoas, eles também têm a documentação ali, né? No computador, né? Então eu creio que depende muito da realidade de cada pessoa, né? Então, por exemplo, tinha um casal ali que nós observamos que a moça até falava muito bem o inglês, a entrevista foi todinha em inglês, né? E naquele caso específico a gente viu ela abrindo a pasta e pedindo documentação. Demorou bastante, né? Nossa, interessante, bastante mesmo. Foi bastante, né? Então, assim, depois que ele fez todas essas perguntas para mim, né, que eu torno a falar, respondi o estritamente necessário, objetivo naquilo que ele falou, não ofereci nada de papel que ele não pediu, né? Isso é muito importante, né? Isso. Aí tem gente que já vai abrindo a pasta e isso irrita eles. Isso. Não pedir nada, espera. Né? Então, com tranquilidade, com segurança, né? Falando coerentemente com aquilo que estava na DS, né? Aí depois que ele fez essas perguntas, aí quando ele falou, né, da empresa, aí ele começou a fazer algumas perguntas para o Eduardo. Duas perguntas. Aí ele... Antes ele perguntou o que a gente era. Isso, a primeira coisa que ele perguntou, assim, relacionado ao Eduardo, né? O que vocês são? Aí perguntou para ambos, assim, não fez... Isso. Aí a gente explicou que era amigos, que trabalhávamos na mesma empresa. Isso. E para mim foi um caso bem atípico, né? Que eu também não esperava, porque além dessa pergunta só fez mais uma pergunta que era qual que era a minha função na empresa. Eu expliquei rapidamente e perguntou há quantos anos nós éramos amigos. Exatamente. Ele fez essa pergunta também. E quem respondeu? Eduardo. Eu e ela confirmou. E ela confirmou. Isso. Então muitas pessoas ficam com esse medo, mas como? Não tem problema. Se fez uma pergunta no ar para os dois, um responde, outro confirma. Não tem necessidade de ser um robô, os dois falar ao mesmo tempo juntos, né? Muitas pessoas têm essa preocupação. E até no nosso caso, o entrevistador era bem simpático. É verdade. Tratou bem tranquilamente. O computador dele estava meio lento, ele até brincou com a gente. Fez tá até muito... uma brincadeira. Né? Então, assim, ele deu margem, a gente deu um sorrisinho, mas, né? Sim. Não é um interrogatório policial, mas também não somos amigos. Exatamente. Então... E eu vejo às vezes que tem pessoas que tem entrevistadores que são muito simpáticos, são queridos, né? E as pessoas acabam fazendo pergunta até pra eles, sabe? Eu tive cliente meu que perguntou, o entrevistador brincou dele, você tá gostando de morar com o Brasil? Tipo, aí entrevistando o entrevistador, querendo, não nada de puxar, ele é simpático, mas você tem não pode se acabar sendo inconveniente. Cada um na sua posição naquele momento. Manter a seriedade. E eu tava lá fora esperando, e eu vi gente saindo com o papelzinho branco, passaporte na mão, bravo, né? Mas eu achei que a aprovação deu uma melhorada no Rio Grande, em Porto Alegre. Tava assim, até brinquei num vídeo que tava meio mal assombrado o consulado de Porto Alegre, mas eu vi assim bastante gente saindo normal, assim, sem o papel, mas também muita gente saindo fula, saindo bravo ali que não teve o visto aprovado, né? E como que encerrou a entrevista? Como que foi assim? Sim, daí ele disse que foi aprovado os processos e... Deu um alívio. Nossa.
Já demos uma respirada. Aí vocês saíram correndo. Aí ele desejou uma boa viagem para nós. E quando a gente estava saindo, ele nos chamou novamente. Ai, meu Deus, que Já gelo. deu aquele frio na barriga, né? O que ele viu de errado aqui? Mas ele só queria esclarecer porque quem queria com a gente junto na viagem? Ah, a tá. gente explicou. Porque na DS, a gente colocou que a gente vai juntos, né? Isso. O Davin, eu e vocês. Isso. E eles chamaram para perguntar quem eram esses amigos. Quem eram esses amigos, aí a gente explicou quem era e que já estão fazendo a entrevista separadamente. Entendi. Gente, e eles falaram ali que foi uns 10 minutos, isso é bom, né? Porque tem pessoas assim que eu vejo que entra e já sai rápido, né? O entrevistador só pergunta alguma coisinha e já nega. E se a entrevista demorou, né? Fez bastante pergunta e também eles ficam um tempo digitando, né? Sim. Fica digitando e pergunta, fica um tempo digitando. É melhor, quanto mais tempo ali demorar, mais perguntas eles fizerem, eu acho que é melhor. Tem pessoas que querem que seja muito rápida, mas às vezes não dá para ele conhecer bem essa situação, né? Em pouco tempo. Depois eu vou gravar. E o Davi estava no guichê do lado, né? Isso. Fazendo entrevista ao mesmo tempo que vocês. O Davi foi chamado primeiro, né, Marcos? Sim. E aí chamaram vocês, mas aí eu vou gravar um vídeo só com o Davin porque é uma experiência diferente. O Davin não é brasileiro, né, a gente tava com um certo receio disso, mas também deu tudo certo. Daí nós vamos gravar um vídeo só com o Davin também, falando a experiência deles. E aí, gente, gostaram da experiência? Sim, e a dica que eu deixo, assim, vá preparado em termos documentais, vá preparado emocionalmente e cuide do seu comportamento, né? Fale aquilo que for perguntado de forma resumida, clara, a sua postura tem que ser tranquila e se pedir documentação, tá ali. É essa a dica. Eu acho que isso conta bastante, sabe? Você ter essa tranquilidade, essa postura perante o entrevistador. Exatamente, porque antes de você falar, eles já vão ver, né, sua postura, tudo, né? É um pacote, né? Que eles estão examinando desde a entrada, eles já estão examinando, né? Então, tentar manter a tranquilidade ali, que não tem erro. Então, aqui, 2 exemplos que eu queria mostrar, que muitas pessoas falam, mas eu tô indo sem marido, eu não tenho filho, eu não tenho... Perguntou se vocês tinham casa própria? Não. Não perguntou? Não. Não perguntou, né, no caso do Edu, né? Que muita gente fala, eu sou solteiro, não tenho filho, não tenho esse vínculo no Brasil e eu não tenho chance. Né? Não perguntou nada bem, vínculo, só o cargo dele. Mas na DS já dizia que ele está há tantos anos na mesma empresa, um bom tempo, né? E isso conta também. Então essa foi a experiência aqui dos nossos amigos, da Sil, do Edu, e espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou querem fazer alguma pergunta para eles, deixa aqui nos comentários, que eles também vão estar dando uma olhadinha aí para às vezes esclarecer, ajudar vocês. E se inscreva no canal, deixe o seu like, que toda semana eu vou voltar a postar vídeo por aqui, tá bom? Obrigada, gente, pela presença. Obrigada. Agora em 10 dias vai chegar o visto na casa. Só comemorar e arrumar as malas. Vai ter muito history, gente. A gente vai junto para os Estados Unidos, vai estar bem legal. Vai ter bastante history daqui uns dias por aí. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Não, então corta. Daí eu não tinha parado, então corta, DJ aí. Contra a regra. Pode Então ir, vai. né? Calma. Não para de rir. Ai, que pior. Agora deu ataque. Tranquilo, visto aprovado. Isso. Tá. É que Eduardo está vermelho, mudou a cor Eu tô daqui. vermelho, calma, deixa eu me recuperar. O quê? Cara, pra mim, separadamente. Já.